Oi, minha gente. Hoje eu estou voltando com o pastor Rodrigo Silva, né? Sempre há muita polêmica, né, para discutir com relação a tudo que ele fala. Então, no versículo 6 de Apocalipse, do 9 para frente, diz que todas aquelas pessoas que sacrificaram suas vidas por amor de Cristo, por amor de Deus, hoje estão lá querendo justiça. Mas se nós morremos e vamos para o pó, se a gente volta para o pó da terra, e se a gente vai ser ressuscitado por Cristo, por que que a alma já está lá em cima? Então precisava de ressurreição, não é isso? Gostaria que vocês viessem comigo nesse vídeo e que a gente pudesse assistir juntos. E depois, no final, a gente discutir sobre isso. O que vocês acham de tudo isso? Vem comigo, vocês vão gostar bastante. Hoje eu gostaria de falar sobre um texto muito polêmico, em que, no livro do Apocalipse, é claro, esse texto afirma que há almas debaixo do altar que clamam a Deus implorando por livramento. Como entender isso? Será que, de fato, lá no céu tem um altar e as almas ficam ali embaixo gritando para Deus? Nós vamos ler esse texto e vamos explicá-lo. O texto polêmico está em Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 em diante. Eu vou ler para vocês de acordo com o que está aqui na Nova Almeida Atualizada. Quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então foi dada a cada uma delas uma veste branca, e foi-lhes pedido que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos seus, que iam ser mortos igualmente eles foram. Como é que a gente pode entender esse texto aqui? Será que a gente pode pegar isso de maneira literal? Existem almas debaixo do altar, em algum canto do céu, clamando a Deus por vingança? Se esse texto de Apocalipse está ensinando que existem almas debaixo do altar, ali clamando por Deus, esse texto vai contra até aqueles que até a doutrina daqueles que acreditam na imortalidade da alma. Eu vou explicar por quê. Eu não penso assim, mas pelo menos aqueles que não concordaram comigo no vídeo junto com o pastor Augusto Nicodemos, argumentavam assim: não, eu creio que o crente, quando morre, a alma dele vai até Deus, e Deus está guardando esse crente. Bom, em primeiro lugar, eu apontei ali a dificuldade teológica. Se a alma já está com Deus, para que ressurreição da carne? Que Paulo fala que os ressuscitados terão corpos. Se a pessoa não dorme no pó da terra até a volta de Jesus, para que ela precisa ressuscitar na carne se ela já está na glória do Pai? Para que na volta de Jesus vai ter a ressurreição dos mortos, descrita em Tessalonicenses, se a pessoa já está com Cristo? Tá bem? Então a gente tem que levar em consideração isso. A Bíblia não pode se contradizer. Outra coisa que nós devemos levar em consideração: se a pessoa já está com Cristo na glória, e esse é um texto que comprova isto, então ela não deveria estar clamando por justiça, porque ela já está vindicada. Ela já está com Cristo na glória. Ela morreu, mas a alma dela já está diante do Senhor. Mas se a alma dela diante do Senhor continua clamando por justiça, que paraíso é esse no qual os crentes entram, que a angústia deles não passa depois de estar lá? Porque estas almas aqui de Apocalipse, elas continuam clamando, até quando, ó soberano, não julgas nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então significa que aqueles crentes que morreram em Cristo, mártires, que aqui o caso são mártires, mesmo depois de estarem na glória com Cristo, eles ainda ficam angustiados, clamando por vingança? É meio estranho isso. Então, ao invés de simplesmente ler o texto literalmente, falar é assim, acabou, vamos interpretá-lo. A Bíblia não entra em contradição. Vamos ler 3 passagens aqui que deixam bem claro qual que era a ordem de Deus a respeito da situação dos mortos, ou como é que os crentes deveriam lidar com isso. Vamos primeiro para o livro de Deuteronômio, capítulo 18, versos 9 a 12. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos,
que não existe entre vocês quem queime o seu filho ou sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante é quem consulta os mortos, praticante da magia ou quem consulte os mortos. Olha, ele falou necromante, e ainda quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então Deus abominava quem consultava os mortos. Aí você pode dizer, não, mas João não consultou os mortos, Deus que lhe mostrou os mortos. Mas de qualquer maneira, seria incoerente da parte de Deus proibir os hebreus de consultarem os mortos e mostrar para João visão dos mortos. É meio incoerente isso. Outra passagem, Levítico 19, verso 31. Diz assim, olha, não se voltem para os necromantes, nem os adivinhos, não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Necromantes é quem tem qualquer tipo de contato com o morto. Tá certo? Necromante, ele tem qualquer tipo de contato com o morto já no mundo do além. Se João não consultou, mas teve contato com mortos, isso faria dele um necromante. Tá bom? Desculpa que aquela hora eu falei necromante, eu estou lembrando do sobrenome de um teólogo que há muitos anos eu li, não sei porque o nome dele veio à cabeça. Mas João não poderia ser alguém com contato com os mortos. Terceira passagem que eu gostaria de ler para você. Essa passagem também para mim é a mais importante. Isaías capítulo 8, versos 19 a 21. Isso aqui é até importante porque vai me definir quem é o verdadeiro profeta. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Então Deus deixa bem claro aqui que jamais deveriam ter entre o povo de Deus qualquer tipo de médium, ou pessoa que consulte os mortos, ou tenha contato com aquele mundo dos médiums, mundo dos mortos, que era comum da prática dos babilônios. Isso está na Bíblia, tá bom? Agora, tudo bem. Se a Bíblia proíbe isso, o que Deus mostrou para João ali? Existem várias categorias na Bíblia que nós devemos levar em consideração, e uma delas é a expressão idiomática. Algumas palavras, em algum idioma, ele tem um sentido mais forte do que no nosso. Por exemplo, em português, a palavra manga significa tanto a fruta quanto uma parte do vestuário. Eu vou arregaçar as mangas aqui, olha. Então, em português, a palavra manga precisa de um contexto, porque ela pode significar tanto uma coisa quanto outra. Em hebraico, a palavra alma, nefesh, ela não significa de maneira nenhuma em hebraico, e eu vou mostrar isso aqui para vocês, ela não significa nefesh em hebraico, um fantasminha que pode viver fora do corpo. Aliás, eu tenho livros aqui de muitos teólogos não adventistas que afirmam exatamente o que eu estou falando. No Antigo Testamento, não tem como você falar que a alma é uma entidade que vive fora do corpo. E quando eu estou mencionando o Antigo Testamento, é porque eu quero fazer referência ao hebraico. E o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Olha o que diz a Enciclopédia Judaica. Eu anotei aqui e fiz uma colinha aqui para ler para vocês. Eu estou lendo a Enciclopédia Judaica. Sentido da palavra nefesh, ou alma em hebraico. Alma significa a vida. A vida. E a Enciclopédia continua dizendo assim, a vida, em hebraico, a alma da carne está no sangue. Aí ela cita Levítico capítulo 17, verso 11 e o versículo 14, que a Bíblia realmente fala, porque a vida do ser está no seu sangue. E lá no hebraico diz a alma do ser. Quer ver? Vamos ler essa passagem que eu acho que compensa. Porque a vida, no hebraico está a alma, porque a vida da carne está no sangue. E no hebraico está assim, a alma da carne está no sangue. Essa correlação entre alma e sangue que a Enciclopédia Judaica me dá, ela é importante porque no Apocalipse vai mencionar a alma dos mortos junto ao altar. Guarde essa informação porque depois eu vou voltar a ela. Então vou continuar, olha.
O sangue do mesmo é um com a vida dele. Mesmo dos animais, a mesma coisa é dita. A vida, isto é, a alma de toda a carne, é o seu sangue. E o sangue é a vida, Deuteronômio 12, 23. O que vocês acharam de tudo isso que o pastor Rodrigo Silva acabou de dizer? Que todas aquelas pessoas que morreram sacrificadas por Cristo, que eles mataram elas, estão no seu altar ali, clamando por justiça, que o Senhor faça justiça por eles. Mas, gente, se eles estão clamando que o Senhor faça justiça, está na Bíblia também que nós vamos morrer, voltar para o pó e ressuscitar quando Jesus voltar. Então, que polêmica é essa? Está em Apocalipse, do 6, versículo 6, do 9 para frente. Então, realmente diz isso, que as almas estão clamando. E diz também aqui no pequeno rascunho que eu fiz, que o Senhor mostra para João também, sobre os mortos que estão clamando. Mas entra em contradição tudo isso. Porque aqui diz também, se já estamos na glória do Pai, por que ressuscitar dos mortos no fim dos tempos, se já estamos com Cristo? Então, para que a gente vai ressuscitar se nós já estamos lá com Cristo? Né? Então, se as almas estão clamando por justiça, para que a ressurreição dos mortos? Não tem como a gente ressuscitar. Então, em Apocalipse continua que eles clamam pelo soberano. Até quando o Senhor não vai julgar aqueles que nos mataram? Tá lá, em Apocalipse, né? E que Paulo fala que os ressuscitados terão corpos. Gente, não sei se vocês são como eu, mas às vezes eu não entendo muita coisa da Bíblia, você está entendendo? Eu tenho que ler, reler e ler e reler para poder entender. Então, que paraíso, minha gente, é este do qual os crentes entram, vai para o céu e continuam angustiados lá, diante do trono de Deus, continuam sofrendo, pedindo vingança por aqueles que nos magoaram. Então, Deus diz aqui que a gente nem deve consultar adivinhos, né? Nem aqueles que consultam os mortos também. Isso é abominável aos olhos do Criador. Isso eu creio, isso está em Levítico 19, no versículo 31. Isaías também, no capítulo 8, do 19 ao 21. Aos olhos do Criador, isso é abominável. É importante que quando disserem a vocês, consulta os médiuns e os adivinhos que murmuram, devia consultar a Deus. Se Deus sabe todas as coisas sobre as nossas vidas, por que não consultar a Deus sobre tudo que nós precisamos? Então, eu queria que vocês, que talvez entendam até mais do que eu, sobre toda essa passagem da Bíblia, que a gente discutisse juntos tudo o que o pastor Rodrigo Silva acabou de dizer. Então, gente, se vocês gostaram, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal. E obrigada por compartilhar as suas dúvidas e as minhas dúvidas um com os outros aqui dentro, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês.